Nós somos o país mais ansioso do mundo. Meu filho teve um quadro de meningite bacteriana, uma meningite grave, mas eu acho que é uma peça de marketing de muito mau gosto chamar a velhice de melhor idade. Nesse vídeo eu irei falar a verdade sobre o aumento de casos de ansiedade, em especial em idosos. E quais são esses 7 hábitos essenciais Olá! Desde março de 2020, estamos vivendo uma verdadeira pandemia de ansiedade e, infelizmente, o Brasil é campeão mundial nesse quesito. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Nesse vídeo, eu irei falar a verdade sobre o aumento de casos de ansiedade, em especial em idosos. Falarei também sobre os tratamentos atualmente disponíveis e sobre como eu venci a ansiedade. Esse vídeo é muito importante para mim, porque eu já sofri de ansiedade, já precisei tomar medicamentos para isso. Fiz uso de escitalopram por 6 meses. Mas doutor, senhor médico, como assim? Como o senhor teve ansiedade? Eu estava no final da minha residência de geriatria e ao término da residência com muitas coisas passando pela minha cabeça. Eu não sabia em qual cidade eu iria ficar, se eu iria ficar na cidade onde eu estava me formando, se eu ia voltar para a cidade dos meus pais. Estava com um filho novo, pequeno, de 8 meses, e o caminho que eu iria seguir estava com muitas dúvidas, muitas possibilidades, e eu estava com medo de errar. Pai novo, recém-casado, cheio de planos na cabeça. Sendo que quando meu filho mais velho estava com 8 meses, tivemos um grande susto. Meu filho teve um quadro de meningite bacteriana, uma meningite grave. Nós ficamos 10 dias com ele internado no hospital. Graças a Deus, correu tudo bem, mas eu posso dizer que com certeza não foi uma gota d'água num copo que já estava cheio. Foi sim um balde d'água num copo que já estava cheio. E eu simplesmente não aguentei toda aquela pressão e quando eu e minha esposa levamos nosso filho até a pediatra percebeu que o nosso filho estava ótimo, mas que nós dois estávamos acabados. E orientou que nós tomássemos medicamentos, eu concordei com ela, tratava de depressão já e de ansiedade dos meus pacientes, que são remédios similares que nós usamos para os dois problemas. E foi quando eu comecei a tomar o escitalopram para a ansiedade. Em um primeiro momento, o remédio foi muito bom para mim. Eu tive uma melhora, comecei a funcionar melhor, estava menos ansioso, conseguia tocar melhor o dia a dia. Mas depois de 2, 3 meses usando, eu tive a percepção de que minha vida estava ficando um pouco plastificada, como se eu estivesse vivendo as coisas de maneira mais fria, sem a mesma emoção que eu sentia no dia a dia. E por isso, eu quis parar de tomar o medicamento de ansiedade e completei o tempo mínimo de tratamento, que seria de 6 meses. Mas como eu consegui parar de tomar meu remédio para ansiedade? Nos livros em que eu estudei ansiedade, o tempo mínimo de tratamento seria de 6 meses, sendo indicado tratar por pelo menos 1 ano os quadros de ansiedade e em casos refratários, em casos que as pessoas não conseguem se livrar da ansiedade, tratar por 2 anos. Mas não é isso que eu observo no consultório no dia a dia. O que eu vejo são pessoas tomando remédios para ansiedade por décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Já passaram por toda a história dos remédios para ansiedade. Pessoas que usaram todos os lançamentos para remédios de ansiedade nos últimos 30 anos. E elas não conseguem ficar sem esse medicamento. E isso sempre me intrigou. Meu público que eu atuo, principalmente idosos, usando por décadas remédios de ansiedade. E eu percebi que os meus pacientes que tinham mais ansiedade eram os que não tinham esses 7 hábitos que vou falar para vocês aqui agora, que são hábitos que eu também levo no meu dia a dia. Acho que o primeiro ponto antes dos hábitos que eu acho importante de salientar é que o envelhecimento não é fácil. Eu acho que é uma peça de marketing de muito mau gosto chamar a velhice de melhor idade. Infelizmente, ela não é a melhor idade, é uma idade que tem que ser vivida e é possível ser feliz, sim, após os 60, 70 anos, mas chamar de melhor idade uma idade onde você começa a ter uma série de restrições físicas, que você não consegue mais ter a mesma habilidade física da juventude e que passa por uma sequência incrível de processos de luto, perdendo as pessoas que você ama, com certeza essa não é a melhor fase da vida.
ainda mais com a sombra da morte em cima de você. Você sabe que por estar mais velho, provavelmente você está mais próximo à morte do que aquela pessoa de 20, 30 anos. Isso não é uma certeza. As pessoas podem morrer jovens sim, mas é algo que consideramos mais natural a morte estar próxima da velhice. E quais são esses 7 hábitos essenciais para lidar bem com a ansiedade na velhice? Primeiro hábito, ter conversas francas com a família de que o final da vida está se aproximando. É muito comum eu escutar em consultas pacientes meus de 80, 90 anos falando para o filho, para o neto que acompanha na consulta, dizendo para eles: mas você sabe, eu já estou próximo da minha morte. E o familiar, de maneira repulsiva, falando: não, vocês têm muita saúde, você tem muita saúde, você não deve falar esse tipo de coisas. Por que o idoso não deve falar esse tipo de coisas? É algo real, realmente, a morte está se aproximando dele. E por que não conversar com ele sobre o que ele gostaria de realizar nessa fase final de vida? O que existe de errado em ter esse tipo de conversa? Você não está atraindo a morte falando sobre ela. Você só vai estar melhorando o seu processo de luto e provavelmente vai melhorar a angústia que o seu familiar idoso querido sente no momento em que ele falar todas as coisas que ele desejaria que fossem feitas no momento do seu velório, por exemplo, no tipo de enterro que gostaria, ou do que fazer com seus bens materiais ao final da vida. Isso é muito importante e já tive muitos casos de pacientes em que eu consegui retirar os medicamentos para a ansiedade ou diminuir muito a dose depois que a família teve esse tipo de conversas com a pessoa idosa. Segundo hábito importante, reduzir a quantidade de noticiários que você vê no dia a dia. É sabido e é estudado cientificamente que 80% das notícias são notícias ruins, porque o nosso cérebro é focado em ver coisas ruins. Nosso cérebro tem uma coisa que chamamos de viés negativo. Nós temos verdadeira fixação por coisas ruins. Isso é algo inerente do ser humano. Com certeza foi importante ao longo do nosso processo de evolução. Mas hoje isso é estudado em neurociência e, se você fica mais tempo fixado em algo, a pessoa consegue vender para você mais anúncios. Sabendo disso, eu sei disso também, eu coloquei em alguns dos meus vídeos aqui, na capa dos vídeos, caveiras, usando essa parte do viés negativo. E, coincidentemente ou não, são os vídeos que mais têm visualizações no meu canal. Porém, o conteúdo que eu trago nos meus vídeos é positivo. Eu uso desse viés negativo para chamar a sua atenção, mas as notícias do dia a dia, elas usam de viés negativo o tempo todo. E ficar vendo essas notícias por muito tempo gera uma ansiedade impressionante. Na época da eleição, pouco tempo atrás, eu tive um boom de ansiedade entre os meus pacientes. Meus pacientes tiveram muita ansiedade. E como a minha preocupação é sempre com a saúde de quem está na minha frente, eu sempre orientei a eles: por favor, você já decidiu o seu voto, não fique mais olhando noticiários, você só vai se consumir em relação a isso. Tive um caso, inclusive, de uma paciente que há 5 dias da eleição teve um derrame e foi internada. Eu tenho certeza que o derrame que ela teve foi pelo excesso de estresse e de informações em relação à eleição. Então, se atualize, saiba o que está acontecendo, mas por favor, não fique mais do que meia hora por dia olhando conteúdos de notícia. Isso vai fazer mal para você e vai aumentar sim a sua ansiedade. Terceiro hábito, ter um sentido positivo na vida. Eu acho muito importante ter uma visão positiva em relação à vida e o que ainda resta dela. Se você olhar para o copo sempre meio vazio, você sempre vai estar amargurado, sempre com raiva de alguma coisa. Mas se você olhar as coisas boas que tem pela frente ou as coisas boas que já aconteceram, isso vai te gerar prazer. E esse prazer gerado vai reduzir a sua ansiedade. Quarto hábito importantíssimo, atividade física. A atividade física, quando fazemos ela, libera uma série de hormônios de prazer no corpo. As endorfinas liberam aumento da dopamina no cérebro, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhora toda a química do cérebro. Uma simples caminhada no parque, por exemplo, você vai ver árvores, pássaros, flores. Isso gerará muito prazer.
a sua cabeça vai funcionar muito melhor se você fizer atividade física diariamente. É comprovado por um estudo que já citei num vídeo anterior que a atividade física diária é tão efetiva quanto ou mais efetiva que os medicamentos tradicionais para a ansiedade. Por isso, tenha a atividade física como um remédio. Quinto, alimentação. A alimentação é essencial para a redução da ansiedade. Nós sabemos que a maior parte dos remédios que são usados para tratamento de ansiedade hoje, estalopram, citalopram, sertralina, paroxetina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, todos esses remédios mais famosos hoje usados para ansiedade têm algum grau de atuação no neurotransmissor e uma substância cerebral chamada serotonina. E próximo a 90% da serotonina é produzida no seu intestino. Essa serotonina que é produzida no seu intestino vai ser usada no seu cérebro nessas conexões. Como você acha que é a quantidade e a qualidade de serotonina produzida por bacon, bolo, doce, batata frita, frituras, carnes gordas, mortadela, salsicha, alimentos ultraprocessados, miojo, aquele pozinho do miojo? Como você acha que vai ser a qualidade da serotonina produzida no seu intestino por esses alimentos? E como você acha que vai ser a qualidade da serotonina produzida por maçã, banana, mamão, brócolis, batata doce? Qual será a qualidade da serotonina produzida? Como será a sua química cerebral com essa alimentação? Portanto, a alimentação é essencial para uma melhora da ansiedade. No último congresso que fui em relação à neuropsiquiatria geriátrica, um dos temas mais abordados e esperados era de ansiedade e depressão refratárias. E, por incrível que pareça, foi falado muito nesses temas de ansiedade e depressão refratárias de alimentação e de que o intestino precisava funcionar pelo menos uma vez ao dia para uma melhora dos quadros de depressão e ansiedade de difícil controle. Sexto hábito importantíssimo, o sono. Se você não tiver pelo menos 8 horas de sono de qualidade por dia, a chance de você desenvolver ansiedade é muito maior. Portanto, se esforce para todo dia dormir no mesmo horário. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo em que eu falo só sobre dicas de como dormir melhor. Sétima e última dica, a meditação ou uma crença em algo maior. No meu caso, em específico, respondendo a pergunta no começo do vídeo, o que me ajudou muito a sair dessa ansiedade foi a prática de meditação. Isso me ajudou demais, ter aquele momento só meu para ficar sentado e me esforçando para pensar em apenas uma coisa e uma coisa positiva. Isso me ajudou muito. É importante que você tenha uma crença em algo maior. Se você está, por exemplo, ligado à Igreja Católica ou alguma igreja protestante, evangélica, centros espíritas, eu acho importantíssimo ter uma crença e um engajamento nessa força maior, no Deus que rege o nosso universo. Essa crença em algo maior, com certeza, vai melhorar o seu sono e o seu pensamento positivo em relação à vida. Tendo esse sentido na vida, isso com certeza vai te ajudar a sair da ansiedade. Agora você tem duas opções. Pode pegar toda essa informação que eu te dei e tentar aplicar sozinho nas próximas semanas, ou pode ter o acompanhamento do especialista do seu lado, com um plano estruturado, te ensinando a focar nos locais onde você vai ter mais resultado. Se você quer ter esses resultados, marque sua consulta comigo agora, clicando no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Até lá!